Prezados rabinos, shalom. Queridos irmãos cristãos, graça e paz. Meus amados, nós estamos hoje aqui para desmistificar o dia da semana chamado de sábado. Este dia, o nome deste dia da semana chamado sábado, tem se tornado um mito, tanto para judeus, para rabinos, como para adventistas do sétimo dia, muito mais para os adventistas, como para todas as doutrinas sabatistas. Ele é considerado o selo de Deus com o povo, sem o qual há um rompimento do povo com Deus, rompendo este selo que Deus colocou como sendo o dia da semana chamado sábado. E nós vamos mostrar a vocês que na Torá, na Tanar, não existe um só lugar que mande guardar o dia da semana chamado sábado. Nós vamos ver isso. Já deixei aqui os textos do mandamento que está lá em Êxodo 20, os versículos 8, 9 e 10, que vão formar a ordem de Deus para nós em relação àquilo que Deus espera de nós. E nós vamos entender que não há um só lugar na Bíblia que mande se guardar o dia da semana chamado sábado. Nós vamos entender isso em detalhes, mas logo depois da vinheta, ok? Muito bem, eu já deixei aqui no quadro os versículos 8 e 9 de Êxodo 20, que estão de acordo com a Taná, é a Torá, que está de acordo com a Taná, e nós vamos analisar esses textos para vermos se encontramos alguma referência ao dia da semana chamado sábado. Eu estou um pouco gripado, aliás, uma gripe até bem forte, e então se eu tossir algumas coisas, os irmãos me perdoem, mas é consequência desta gripe, ok? Vamos então à análise dos nossos textos. O versículo de número 8 do capítulo 20 de Êxodo diz o seguinte: Zahor, lembre-se, Etion, do dia, Ha-Shabat, de descanso, Le Kadicho, para o santificar. Shechet, Yamim, 6 dias, Ha-Yavod, trabalharás. Ta-Yavod, trabalharás. Ve-a-sita, e farás Kal Melar terra, toda a tua obra. Veion, e o dia. Hashevi, sétimo. Shabat, é o descanso. La Yehová, de Yehová. Eloheiha, teu Deus. Lo ta'ase, não farás. Hal, nenhum malahá, trabalho. Então, é isso que nós temos na Taná, no capítulo 20 de Êxodo, versículos de número 8, 9 e 10. Muito bem. A pergunta que fica aqui: em algum lugar aqui do mandamento, nós encontramos Deus dizendo que é para guardar o dia da semana chamado sábado? Não há nada. O que nós temos é para guardar um dia de
descanso. A palavra ha-shabat, de descanso, Shabat significa descanso, não sábado. Shabat não significa sábado, Shabat significa descanso. E nesta época, e também na época de Jesus, não havia dia da semana chamado sábado. Não tinha nome de sábado. Até mesmo porque vocês, judeus, hebreus, o calendário de vocês da semana, a semana de vocês de 7 dias, vocês copiaram da Babilônia. Os babilônios tinham a semana, foram os primeiros a criar a semana de 7 dias, e eles olhando para o céu, eles viam os astros, e os 7 astros que eles conseguiram ver, examinando o céu, eles consideraram como se fossem deuses. E o ciclo da lua por esses astros tinha uma influência sobre a Terra. Então eles achavam que eram deuses, cada um era um deus. O que eles fizeram? Eles pegaram esse ciclo da lua de 7 dias e consagraram cada dia a um deus pagão, a um astro, que seria um deus pagão. O povo hebreu, quando estava escravo, estava exilado na Babilônia, vendo isso, absorveu a semana de 7 dias. E para não ficar com o nome de deuses pagãos, foi abolido o nome dos deuses pagãos e considerado primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Então, na semana judaica, não tinha nome esses dias, tinha números. Primeiro dia, segundo dia, tinha numerais, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim sucessivamente. Na época de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, o calendário que rolava ali era o calendário romano, que também era uma semana de 7 dias consagrado aos astros. Os astros, os deuses que eu vou colocar aqui, que eram deuses romanos, eram correspondentes aos deuses também da Babilônia. Só que na Babilônia eles tinham um nome e em Roma eles tinham outro. Bom, então o que acontece? A semana romana era assim: dia do sol, dia da lua, dia de Marte, vou tirar de lá, trazer para cá, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, depois Vênus e Saturno. Eram os dias da semana romana, 7 dias da semana consagrado a 7 astros, a 7 deuses pagãos. Muito bem. O judeu considerava primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Os romanos consideravam dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Quando Constantino assumiu como imperador de Roma, Constantino era adorador do deus Sol. Constantino era adorador do deus Sol. Ele era Pontifex Maximus do deus Sol, ou seja, Constantino era o sumo pontífice do deus Sol. Então o que ele fez? Como o Sol para ele era o deus dele, era o senhor dele, ele, antes ainda do concílio de Nicéia,
ele deu o nome para o dia do sol de Dies Domini. Dies Domini, que significa dia do Senhor. Era o Senhor dele, era o Deus dele. Quando a Igreja Católica se excluiu, a Igreja de Roma, né, que até então não era católica, era só a Igreja de Roma. Quando a Igreja de Roma se conluiu com Constantino e veio a ter o primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, concílio de Nicéia, o Papa Silvestre, da Igreja Romana, regulamentou esses dias da semana, dando ao dia do sol, conforme Constantino queria, ele deu o nome do dia do sol de Dies Domini. Então ficou o dia do sol como Dies Domini, e o Papa Silvestre também, para não ficar para trás, pegou o dia de Saturno, e deu o nome de Sabatum. Só que este Sabatum nada tinha a ver com o Shabat hebraico. O Shabat hebraico, tradução para o português, descanso. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego na versão chamada Septuaginta, esta palavra Shabat, ela veio para o grego como Sabato. A palavra Shabat veio para o grego como sabato na tradução da Septuaginta. Então, aqui, Shabat significava descanso. Aqui, sabato em grego significava descanso, porque ele estava traduzindo a palavra Shabat. E por que aqui sabato e aqui Shabat? A língua grega não tem o som de chá, xé, xi, xoxu. A língua grega só tem sa, sé, si, só, su. Como o hebraico era Shabat, e o grego não tem Shabat, ela veio como sabato. Então, Shabat hebraico, sabato grego. As duas se correspondem. As duas têm o mesmo significado, que é descanso. Porém, o Papa Silvestre, no Concílio de Nicéia, deu a Constantino o que Constantino queria, regulamentou o dia do sol como dia do Senhor, Dies Domini, né? Que depois em italiano ficou Domenica Dies, que veio para nós como domingo. Dies Domini, dia do Senhor em latim, que em italiano ficou Domenica Dies, e que veio para o português como domingo. Muito bem, o Papa Silvestre, para não ficar para trás, ele regulamentou o dia do sol para Constantino, então ele pega e cria um estrangeirismo em latim. Aproveitando esses nomes de Shabat, de sabato, ele cria um estrangeirismo em latim e põe sabatum para dar nome ao dia de Saturno. Só que este sabatum que estava dando nome ao dia de Saturno era só para dar nome ao dia de Saturno mesmo. Ele não tinha nenhum sentido de descanso, porque o descanso estava sendo no dia Domini. Por quê? Dia do Senhor é o dia de consagrar para Deus, é o dia do Senhor. Então, nesse dia é o descanso. Logo, o primeiro dia da semana civil, que era o dia do sol e que ficou sendo chamado de Dies Domini, passou a ser o 7º dia. Por quê? Porque a partir daqui, isto aqui passou a ser feriado, passou a ser dia de descanso, e o primeiro dia de trabalho começou a ser o dia da Lua. Dia da Lua, depois segundo dia, dia de Marte, terceiro dia, dia de Mercúrio, quarto dia, dia de Júpiter,
quinto dia, dia de Vênus, sexto dia, dia de Saturno, Sabatum, né? E o sétimo dia, então, dias Domini, Dominica, dias, que é domingo. Assim se formou toda esta confusão que nós temos hoje. Então, o primeiro dia ficou sendo um feriado, então o primeiro feriado. Nesta época, os cristãos, aqueles que eram cristãos, depois que a religião cristã foi aceita, foi regulamentada, ela ficou sendo válida, os cristãos guardavam os 7 dias da Páscoa. Na semana pascal, porque a gente só fala em domingo de Páscoa, que nada tem a ver com a Páscoa. Domingo de Páscoa, minha gente, nada tem a ver com a Páscoa, tá? Isso aí foi um dogma que a igreja romana colocou e que perdura até hoje. Então, domingo de Páscoa não tem nada a ver. Mas a semana pascal era 7 dias. Por quê? No primeiro dia, que era a comemoração da ceia da Páscoa, começava o primeiro dia dos pães ázimos, que era pães sem fermento. E tinha que se guardar 7 dias comendo pão sem fermento. Esses 7 dias eram considerados feriados. Guardem isso para vocês entenderem no final o que vai acontecer aqui. Muito bem, então nós já entendemos aqui a razão desse calendário, né? O que aconteceu. Só que o povo judeu, depois que fez essa mistura de calendário lunar com calendário solar e se tornou um calendário lunisolar, né? O povo judeu observa, guarda o dia da semana como dia santo, dia sagrado, o dia da semana chamado sábado. Está errado? Não. De jeito nenhum, não está errado. O povo judeu guarda o sábado como dia de descanso ao Senhor. Perfeito. Mas por que eles guardam o sábado? Porque para eles é primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, Shabat. Né? Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, descanso. Quando eles associam esta semana deles com a semana atual nossa, que nós já vamos ver da onde é que ela saiu, então, o que acontece? O domingo fica como o primeiro dia da semana e o sábado como o sétimo. Como em Israel as leis civis são montadas de acordo, né? Elas se fundamentam na Torá, nas leis religiosas, então eles começam a trabalhar a legislação lá determina que o primeiro dia da semana é o domingo. É o domingo. Então, em Israel, domingo, tudo funciona. Banco é aberto, farmácia, loja, tudo. O domingo é um dia comum. É o primeiro dia da semana, é o primeiro dia de trabalho. Então, considerando que eles começam a trabalhar no primeiro dia, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sétimo dia é o sábado. É o que está dizendo aqui. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Então, como eles começam a trabalhar no domingo, o sétimo dia para eles é o sábado. Eles vão guardar, está correto. Só que lá todo mundo obedece isso. É um padrão. Né? Não sei se os que não são religiosos se obedecem, mas de um modo geral, Israel todo obedece essa prática. Muito bem. Agora, não é o caso dos países laicos, os países que não se fundamentam nas leis religiosas. A lei civil é independente da lei religiosa, não tem fundamentação. Por exemplo, no nosso país, a data oficial, o primeiro dia da semana, oficialmente, não é o domingo. Ele ficou, como lei civil, como do ponto de vista civil, ficou sendo considerado como o domingo como o primeiro dia de semana. Então você já começa uma semana com feriado. Mas isso não tem lógica, né? O primeiro dia, na realidade, da lei brasileira é a segunda-feira. Então,
se começa a trabalhar no dia da lua. É o primeiro dia de trabalho, segunda-feira. Depois de Marte, tá. Se eu começo na segunda-feira, meu primeiro dia de trabalho é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, meu sétimo dia é o domingo. Então guarda-se o domingo. Não porque Constantino disse que era o dia do Senhor, mas porque a Torá diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia será descanso santo ao Senhor. Então, 6 dias, eu começo na segunda, nosso trabalho começa na segunda, oficialmente é a segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o domingo é o sétimo. Se guarda. Está errado? Não, está corretíssimo, está cumprindo-se este mandamento. Agora, o povo judeu e aqueles que são sabatistas, como querem pegar o pé da letra, porque eles pegam de acordo com o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, depois descanso, e daí trazem para o nosso calendário, considerando o primeiro dia da semana como domingo, aí vai dar realmente no sábado. Só que tem um detalhe: no momento que aqui foi consagrado como dia do Senhor, esse primeiro dia deixou de ser primeiro, ele passou a ser o sétimo. Porque ele passou a ser feriado, passou a ser dia de descanso, e o dia de trabalho, que começa a semana de trabalho, passou a ser o dia da lua. Que até então não era primeiro dia, segundo dia, não era primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, não era. Era dia do sol, dia da lua, dia de Marte, dia, né? E como é que gerou toda essa confusão de segunda-feira, terça-feira, que começa no segundo dia em vez de começar no primeiro? Não é assim. Não começa no segundo dia em vez de começar no primeiro. Isso é uma interpretação errada dentro do padrão histórico do que aconteceu. Vamos ver isso. Bom, quando nós olhamos para esse calendário, que a princípio parece confuso, né? Porque são muitas mudanças, são povos diferentes, são culturas diferentes, são legislações diferentes. E a palavra de Deus que manda guardar o sétimo dia, ela também diz para nós o quê? Sede submisso a toda autoridade constituída, porque toda autoridade constituída foi constituída por Deus. E aquele que e não há autoridade constituída que não seja ordenação de Deus. E aquele que se rebela contra a autoridade constituída, se rebela contra a ordenação de Deus. Carregará, portanto, sobre si as marcas da condenação, porque está se rebelando contra o próprio Criador. Então veja que nós temos esta visão bíblica de que temos que estar submisso às leis, aos governos, ao Estado, né, aos impérios. Temos que estar submissos. São autoridades constituídas que regem uma nação e que nós temos que estar submissos às leis. Então, como nós tínhamos aqui dias Domini, era o dia consagrado ao Senhor, dia do Senhor. Depois vinha dia da lua. Depois de Marte. Depois de Mercúrio. Depois de Vênus, de Júpiter. Depois de Vênus, e finalmente Saturno, que já não era mais Saturno, agora era Sabatum. Sabatum, se você pegar no Google, colocar lá português e latim, e você colocar a palavra sábado, traduzida para o latim, vai sair Saturni dies, dia de Saturno, entendeu? Porque este Sabatum, ele foi criado para dar nome ao dia de Saturno, não para ter o sentido de descanso. Porque o sentido de descanso já estava aqui em dias Domini, dia do Senhor. Então, esse ficou sendo o 6º dia com o nome de Sabatum, mas o dia de descanso consagrado ao Senhor era dia Dominis, que traduzido para o nosso português seria domingo, né?
Muito bem, então nós tínhamos esses dias da semana aí. O que aconteceu? Eu falei para vocês que os cristãos, isso não era judeu não, eram os cristãos, na semana pascal, eles guardavam 7 dias de feriado. Então eram 7 feriados. Começando do 1º ao 7º dia, eram 7 dias de feriado. Quando chegou no ano 561, entre 561 e 563, houve o Concílio de Braga, em Portugal. O Bispo Martinho, 561, 563, no 6º século, o Bispo Martinho, olhando para no Concílio de Braga, ele olhando para esses nomes da semana, e que dentro de um culto religioso, usar nome de deuses pagãos para dar nome ao dia da semana. Ele achou isso fora de propósito. Então ele propôs, o Bispo Martinho, no Concílio de Braga, propôs que fosse trocado os nomes dos deuses pagãos por numerais seguidos da palavra feira. Por que feira? Porque, olha, em latim, feriado é feriae. Em latim, feriado é feriae. Então, o que aconteceu? Como já se tinha o primeiro feriado aqui, ó, aqui já era feriado, era dia do Senhor, que é o nosso domingo, né? Vou pôr até aqui, ó, nosso domingo. Já era o primeiro feriado. Então, este dia da lua passou a ser a segunda fériae. O dia de Marte passou a ser a terça fériae, porque feriado em latim é um nome feminino. O dia de Mercúrio passou a ser a quarta fériae. O nome de Júpiter passou a ser a quinta fériae. O de Vênus passou a ser a sexta fériae. E o de sábado ficou sabato mesmo. Só que, como ele estava traduzindo isto para o português, do latim segunda-feira veio para segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. E este nome, que era Sabatum, continuou. Só que agora ele vai ficar aportuguesado. Ele vai perder a característica latina que ele tem e ele vai vir para o português, para a língua portuguesa. Ele vai ficar aportuguesado. E como é que isso acontece? Bom, existe uma regra de gramática, uma regra fonética, da fonética, né? Uma regra gramática, que diz o seguinte, que todas as vezes que nós temos um fonema é um som de uma consoante ou de uma vogal. O som de uma consoante ou o som de uma vogal é um fonema. Então, todas as vezes que nós tivermos um fonema ou uma consoante, né, surda entre duas sonoras, ela se sonoriza. Então, nós temos aqui como surda, né, PTQ, são consoantes surdas. E temos como sonora BDG. Ó, PTQ são surdas, BDG são sonoras. Então, este T, que é T, língua dental, T, ele vai se sonorizar para D, que também é língua dental. O T é língua dental surdo e o D é língua dental sonoro. Então ele vai se sonorizar. Ele vai mudar, como no português não tem dobra de consoante, então vai ficar
seria sabadum. Mas, como no latim, isso aqui perde, sofre uma síncope, que isso aqui teria uma explicação na gramática histórica, mas seria muito complicado, vamos deixar isso para lá, porque não é o objetivo nosso. Isso aqui vem para o. E nós ficamos com sábado. Então, ficamos com domingo, que seria o primeiro feriado. Segunda-feira, dia da lua, que seria o segundo feriado. Por isso, segunda-feira. Então, veja, não é que nossos dias começam no dia 2, não. Nosso dia começa no dia 1 mesmo. É o dia primeiro. Esse aqui. É segunda-feira, porque é segundo feriado. A princípio, isso aqui era simplesmente para a semana pascal, que se guardava os 7 dias de feriado. Então seria primeiro feriado, segundo feriado, terceiro feriado, quarto feriado, quinto feriado, sexto feriado, sétimo feriado. Depois começava a semana normal com os dias em latim, como era. Dias Domini, Luna Dias, né? Marte Dias e assim por diante. Mars Dias e assim por diante. Mas o que aconteceu? Eles gostaram tanto que depois que terminou a Páscoa continuou e ficou em português. Por isso que o português é a única língua que tem essa estrutura. Só o português tem isso. Se você pegar o inglês, como é que é domingo? Sunday. E o que significa? Dia do sol. Se você pegar segunda-feira, como é que é? Monday. E o que significa? Dia da lua. Se você pegar sexta-feira, significa o quê? Friday. E significa o quê? Dia de Vênus. Se você pegar o sétimo dia, é o quê? Saturday. E significa o quê? Dia de Saturno. Então, as demais línguas, o espanhol, o italiano, as demais línguas todas continuam nessa sequência de manter os deuses pagãos como os regentes dos dias da semana. Só o português mudou para esse conjunto. E não é porque nós deixamos de lado o primeiro dia para começar no segundo, não. O que acontece é que nós começamos aqui pelos feriados e não pelos dias de trabalho. Então era primeiro feriado, segundo feriado, terceiro feriado, quarto feriado, quinto feriado, sexto feriado e o sétimo seria o sabatum, né, que passou a ser sábado. Então foi isto que aconteceu. Por isso que nós temos esses dias. Agora, o que as pessoas pegaram? Aproveitaram-se os tradutores da Bíblia que vão traduzir a Bíblia para o português. Olha bem aonde começa o abacaxi. Eles vão traduzir a Bíblia para o português e eles chegam na seguinte conclusão. Eles vêm escrevendo, quando eles vão encontrar lá no hebraico, vamos pegar a Septuaginta, que já está em grego. A tradução do hebraico para o grego já está na Septuaginta. Eles traduzem para o português da Septuaginta, não é nem do hebraico. Eles encontram lá o dia sabato, e que eles deveriam traduzir para dia de descanso, eles traduzem para dia de sábado. Por quê? Porque eles não consideram o significado do sabato grego. Eles pegam, como o português é uma língua latina, eles pegam o estrangeirismo do Papa Silvestre, que era sabatum, e que nada tem a ver com descanso, mas como dia de Saturno, e traduzem isso, pega e faz essa tradução aqui, ó, que o bispo Martinho tinha feito. Eles então, em vez de pegar o sabato e traduzir para o português como descanso, eles traduzem como sábado. Ah, porque Jesus é o Senhor do sábado, porque Jesus curou no sábado, porque Jesus comeu no sábado, porque Jesus fez no sábado e aconteceu no sábado e liberou o sábado. Nada disso. Na época de Jesus nem existia o nome sábado, nem existia. Existia Shabbat em hebraico, que era descanso, e existia Sabato em grego, que era descanso. Não tinha sábado em português. Então Jesus comeu no dia do descanso, Jesus curou no dia do descanso. Jesus é o Senhor do dia do descanso.
Aí sim. Mas do dia da semana chamado sábado, nada a ver. Muito bem, então, depois de todos esses esclarecimentos, depois que nós vimos o texto de Êxodo 5, na Tanar, que é o texto da Torá, na Tanar, e vimos que a ordem é: lembra-te do dia sétimo para o santificar. Lembra-te do dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. Então, veja que Deus está mandando guardar o sétimo dia, depois de 6 dias de trabalho. Ele não está mandando você guardar o dia da semana chamado sábado. Ora, se eu começo a trabalhar, se dentro do meu país, onde a legislação permite essa abertura dos dias oficiais, a empresa que eu trabalho, ela começa a trabalhar numa terça-feira, ela exige de mim que o meu trabalho comece para ela na terça-feira, evidentemente que o meu sétimo dia vai ser a segunda-feira seguinte. Eu vou trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a segunda vai ser meu dia de descanso, é meu sétimo dia. Então é esse dia que eu vou consagrar para Deus. Eu não vou poder interromper o meu trabalho, deixar de trabalhar, de cumprir as minhas obrigações, que me dão o sustento do pão de cada dia, para cumprir uma determinação que a minha legislação não aprova. Eu vou perder meu emprego, como muitos têm perdido, né? Então, é isto que acontece. Por isso, amados, nós dizemos sempre que esse dia da semana chamado sábado tem sido idolatrado, porque tem sido considerado como um selo de Deus, ele tem sido considerado como a ordenança de Deus. Você tem que guardar o dia da semana chamado sábado, porque é o sétimo dia. Mas sétimo dia dentro desse ciclo. Deus, quando estabeleceu um ciclo, ele disse: dentro de um ciclo de 7, você trabalha 6 para você e o sétimo você descansa. Ele não disse qual é o nome do primeiro e qual é o nome do sétimo. Você tem que começar no dia tal e terminar no dia tal. Não, não disse. Quando ele disse que ele, Deus, criou todas as coisas, fez toda a obra dele em 6 dias e descansou no sétimo, ele não marcou qual foi o primeiro dia, o nome do primeiro dia que ele começou e o nome do sétimo que ele consagrou para ele. Ele não deu nome a esses dias. Ele deu um ciclo de 7 e não nomes. Então, o que acontece? Meus queridos rabinos, eu quero que vocês entendam que, porque vocês guardam o dia, eu acho louvável vocês guardarem o sábado, vocês começam a trabalhar no domingo. Isso é louvável, não há erro nenhum nisso, né? Uma igreja adventista que guarda o sábado aqui, ela está errada? De forma nenhuma. Pelo fato de guardar o sábado, ela não está errada. Se aquela comunidade consegue se enquadrar trabalhando a partir do domingo e descansando no sábado, perfeito, nenhum problema. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que nada é definitivo. Nós não podemos determinar as coisas como definitivas para as pessoas. Até mesmo o povo judeu deve entender isso, que dentro do povo judeu não há consenso. Se tiver 5 judeus reunidos, existe 7 versões diferentes. Onde tem 5 judeus reunidos, tem 7 versões diferentes. Eles também não se entendem. Eles não concordam com tudo. Quando nós pegamos na época de Jesus, que haviam as 4 seitas dentro da Torá, né, que era fariseus, saduceus, zelotes e essênios, dentro dessa seita, quem estava mais ligado ao templo, à religiosidade, à religião, ao sacerdote, eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Um pregava que existia, outro pregava que não. Então veja que na própria cúpula religiosa não havia um consenso. Como é que agora vai querer implantar isso para os outros? Como uma obrigação? Não tem como. Então, cada um dentro daquilo que lhe é permitido. Cada um de acordo com as leis do seu país. Ele tem que cumprir a legislação do seu país.
desde que ele obedeça. Tanto é que Deus não fixou nomes para o primeiro nem para o sétimo dia. Ele deu um ciclo de 7 dias. Olha, trabalhe 6 livremente. 6 você trabalhe livremente, mas o sétimo é meu. Pronto. No sétimo dia você descansa do seu trabalho, repõe suas energias e se consagra para mim. Pronto. É essa a ordem de Deus. Não vamos ficar aí agora presos. Não, porque tem que guardar o sábado, porque o sábado é o selo de Deus. Se não guardar o sábado, não tem salvação. Ô, gente, o que é isso? A salvação se chama Yeshua. Esta é a salvação. Sem esse aqui não tem salvação. Agora, sem sábado tem salvação. Porque Deus vai analisar cada situação. Não é porque eu deixei muitas vezes de cumprir. O próprio Jesus, quando os discípulos estavam com ele e tiveram fome num dia de Shabat, o que eles fizeram? Colheram espiga no meio da roça e comeram. E os fariseus se escandalizaram. Aí foi quando Jesus dizia, aqui está até aquele que é Senhor do Shabat. Então, do descanso, não do dia da semana chamado sábado. Ok, meus amados? Então, esta é a realidade, esta é a verdade do sábado. Nós estamos aqui mostrando aos senhores que a Torá não fala, não manda, não determina que se guarde o dia da semana chamado sábado, mas sim que se guarde o descanso no sétimo dia. E eu quero aproveitar aqui também para dizer para os meus irmãos cristãos, eu quero, de um modo geral, fazer um esclarecimento para todos, tanto para rabinos como para cristãos. Muitas vezes eu apareço em vídeos contestando uma denominação, ou muitas vezes um pregador que falou uma coisa que eu julguei que ela está totalmente herética, de acordo com a Bíblia, então eu entro mostrando que aquilo não tem fundamento, porque a pessoa vai ter parâmetro para analisar. Ela ouviu aquele camarada, vai me ouvir. Ela vai analisar e vai ver o que para ela é mais conveniente. Então sou eu que vou obrigar, né? Então eu faço essas colocações. Aí a pessoa fica, mas será que ele é adventista? Será que ele é mórmon? Será porque esses dias, por exemplo, eu fiz um vídeo a um pastor pentecostal contestando ele em cima de uma doutrina adventista. Ele estava detonando uma doutrina adventista e que uma das poucas doutrinas que eu acho que o adventista está certo, ele estava dizendo que estava errado. Entendeu? Então, a doutrina bíblica que o adventista estava apresentando era bíblica, mas ele não concordava e estava contestando. Então, eu fiz um vídeo mostrando o porquê que aquela doutrina era correta. Então, a pessoa fica, será que ele é adventista? Será que ele é mórmon? Será que ele é testemunho de Jeová? Não. Não sou mórmon, não sou adventista, não sou testemunha de Jeová, sou uma das pessoas que defendo o uso do véu e também não sou da cristã no Brasil, tá? Eu sou um pastor pentecostal. Agora, o que acontece é que quando eu venho para fazer um vídeo ou para mostrar uma situação, eu não venho aqui pregar placa de igreja. Eu não estou aqui para pregar a minha denominação para vocês. Eu não estou aqui para dizer para vocês que a minha denominação é que é certa, só ela salva, que ela tem a verdade da Bíblia. Não, a minha denominação também tem várias falhas, porque não depende só de mim, porque existe uma cúpula, né? E esta cúpula muitas vezes se reúne e vota uma coisa com interesses particulares, não com interesses bíblicos, né, teológicos. Então, isso é muito relativo, tá? Então, não estou aqui para pregar placa de igreja, denominação, tá? Não estou aqui para dizer que judaísmo messiânico está certo ou está errado, judaísmo ortodoxo está certo ou está errado, judaísmo ultra-ortodoxo está certo ou está errado. Eu estou aqui para apresentar a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que contém dentro do contexto bíblico. Isso que nós estamos vendo aqui, não existe nada de interpretação minha aqui. Os textos de Êxodo 20 são interpretações da própria Bíblia, que ela faz dela mesma. Os versículos contextualizados mostram a mensagem. É só uma questão de ler e entender. Então, não preciso eu interpretar, a própria Bíblia se auto-interpreta. E o resto que eu falei aqui
Uma parte é de gramática, outra parte é histórica. Você não quer acreditar em mim? Não acredite. Consulte a história universal e você vai ver que tudo que eu falei aqui está dentro da história universal. Então, este é meu objetivo, trazer a palavra, trazer a verdade, buscar o sentido teológico, aquilo que edifica espiritualmente, não aquilo que se torna legalismo. Porque essa questão de ficar dizendo que o sábado é o dia que deve ser guardado, isso está sendo um legalismo. Tá? Os fariseus fizeram isso. E Jesus repreendeu, dizendo que eles eram hipócritas. Por causa da tradição deles, eles tinham anulado a palavra de Deus. E muitos judeus estão fazendo isso hoje também. Por quê? Porque eles ficam presos em tradições de rabino, um rabino passando por outro rabino, a tradição de um, de outro, e fica guardando a tradição e muitas vezes aquilo está entrando em choque com a própria Torá. É isso. Bom, em resumo, meus amados, está aqui, né? O que eu tinha para dizer era isso. Pedir para vocês encarecidamente, não critico vocês que guardam o sábado como o 7º dia, não estão errados, estão corretos, porque vocês começam a trabalhar no domingo, então está correto. Mas aqueles que não obedecem isso, que se prende à lei civil e que começa na segunda-feira como a data oficial, o primeiro dia da semana é a segunda-feira, que era o segundo feriado, né? Por isso, segunda-feira, não é porque ela é o segundo dia, é porque ela era o segundo feriado. O primeiro feriado era o Dias Domini, que era o dia do Senhor, e ela era o segundo feriado. Então, por isso, ficou como segunda-feira. Mas é o primeiro dia da semana. Então, se nós começamos a considerar o primeiro dia da semana como a segunda-feira, o nosso 7º dia vai ser o domingo e não o sábado. Ok, amados? O que eu tinha para expor era isso. Eu quero agradecer de coração a vocês que me ouviram até aqui, tiveram essa paciência de escutar, de prestar atenção. Eu quero agora clamar do alto céu que Deus, no seu infinito amor, o Eterno na sua magnificência, derrame sobre cada um de vocês a luz do Espírito Santo com abundância para iluminar a mente e o coração e dar a vocês o conhecimento e a certeza de cada dia de qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja em nome de Yeshua, que assim seja em nome de Jesus. Amém.